Vocês se lembram que a gente falou a respeito da conversão? Eu falei que eu faria uma segunda... uma segunda... Como que a gente fala? Uma segunda parte. Porque não deu para realmente falar da conversão do jeito que a Bíblia a ensina. A gente falava da outra vez que a boca é muito fácil, de falar pela boca que a gente acredita em Deus, que a gente aceita Jesus como nosso Senhor, mas que depois o coração, às vezes, ele continua no mundo ou na carne. Porque não é fácil se desfazer da carne, assim, nos nossos pensamentos, no nosso modo de viver. A gente vive segundo o nosso corpo, nossas doras, toda a percepção física do calor, do frio, do que a gente ouça das pessoas. Então, quando a nossa boca fala que Jesus é nosso mestre, às vezes não é realmente a expressão do coração. Só que hoje eu vou falar não o contrário, mas vou falar que a boca tem que falar isso pela fé. É isso que ensina a palavra também. Que pela fé a gente crê que Jesus é Deus. Que Jesus é Filho de Deus. Pela fé. Porque a gente não vê, essa aqui também a boca pode falar. Agora, obviamente que não precisa ser uma recitação, a gente não precisa declarar isso para homens. Porque o coração que tem que crer isso, a boca tem que falar. Mas isso vem do coração, porque não adianta a boca falar se não vem do coração. Exatamente o que a gente viu da outra vez. Então eu vou ler como os anciãos, os povos antigos, não os anciãos no sentido de ancião, mas como no Antigo Testamento, Moisés, todos esses profetas, nossos predecessores, se convertiam, como que eles fazem esses povos, quando eles acreditavam em Deus, para agradar o Senhor. O Senhor, Deus falou várias vezes, esse povo não me agradou, se desviou, esse rei me agradou, seguiu meus preceitos, as minhas ordenanças, mas esse tal não. Então, eles tinham que seguir a lei. É isso que eu quero hoje demonstrar. A lei versus a graça, na conversão. Então vamos começar por ler em Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, do início da palavra, no capítulo 30, a partir do versículo 11. Aqui tem um subtítulo bem interessante nessa Bíblia aqui, que está escrito a escolha entre a vida e a morte. Olha como é interessante esse subtítulo. Todos os subtítulos dentro das Bíblias não são canônicas, não são coisas inspiradas, não. Os subtítulos sempre são de homens. A palavra toda é inspirada, mas os subtítulos não. Só foram colocados. Não é Deus que falou, você vai lá nessa coisa. Mas é interessante esse subtítulo. A escolha entre a vida e a morte. Isso realmente é a escolha, ou a gente escolhe a Deus ou o mundo. Eu vou ler, do 11 ao final, do 30. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo? Para o entendimento, ele vai passar um mandamento, ele fala: esse mandamento não é difícil para vocês cumprir, porque ele não está lá em cima no céu. Ninguém vai precisar subir lá no céu para falar: traz aqui na terra para a gente entender.
não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora veja bem, essa aqui é a mensagem de Deus, né? Ele fala, não é tão complicado cumprir os meus mandamentos. Aqui era a lei, né? Porque ela está com vocês. Ela não está lá em cima no céu. Ela não está lá do outro lado do mar. Vocês não vão precisar navegar até lá para ter o conhecimento disso. Ela está no seu coração e nos seus lábios. Então, é do que você vai falar, como que você vai falar, o que você vai confessar, que vai fazer a diferença, do que você vai ter no coração. Agora, no versículo 15, ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte. Claro que isso aqui é Moisés falando em nome de Deus, hein? Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Porque ele estava prestes a atravessar, a entrar numa terra que era prometida. É por isso que ele está falando isso. Como é interessante. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte. Uma escolha que eles têm que fazer. Aí depois ele fala, pois hoje ordeno. Moisés estava ordenando. Não é questão de graça de escolha. Eu ordeno que amem o Senhor. Não tinha na época, peraí, vou amar, não vou amar. Tinha. Mas para ter o que Deus tinha prometido, tinha que realmente o amar. Senão, a gente vai ver depois que eles não iam receber a bênção. Ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizeram, viverão e se multiplicarão. Quer dizer que se não o fizeram, não viverão, não se multiplicarão. No versículo 17, se contudo justamente seu coração se desviar, e vocês se recusaram a ouvir, se foram levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto, hoje, do que certamente não é talvez, certamente é com certeza, né? Quer dizer, certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra, que estão atravessando o Jordão para ocupar, nessa terra que era prometida, porque ele estava saindo da escravagem. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre benções e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhos da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivem. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amaram e lhe obedeceram, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou para dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Agora a gente tem que entender uma coisa nesse texto. Eu li esse texto por quê? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos, que a gente vai ler agora, em Romanos 10, ele está retomando esse texto. Só que no outro contexto. Porque aqui a gente sabe, Paulo vai explicar isso também, a gente sabe que era impossível. Aquele ordenava. Não eram eles, a gente está sentindo o Espírito Santo no nosso coração, a gente tem a convicção que Deus é nosso Deus, que Deus é Deus,
que Ele é nosso Criador. Não. Eles tinham que obedecer a uma ordem de amar para poder ter, que era a lei. Eles tinham que seguir a lei perfeitamente, as ordenanças como Ele mandou. Vocês têm que amar o Senhor e seguir todas as ordenanças, né, que está escrito. Então, isso era impossível, na verdade. É como alguns decretos que hoje o nosso governo faz, que são impossíveis a cumprir. Então, a lei tinha tantos decretos que era impossível não transgredir. É por isso mesmo que Deus ele mandou Jesus para nos agraciar, porque não tinha salvação para praticamente ninguém. Né? A gente vai entender agora essa grande diferença da conversão, porque para eles essa aqui era tipo uma conversão. Uma vez que eles obedeciam à lei, eles eram considerados filhos de Deus. Né? Mas, como a gente sabe, Jesus chamou eles de hipócritas e depois até que a gente vê que não era no coração deles. Por quê? Porque quando Jesus veio, eles não o aceitaram. Jesus fala, o meu povo me rejeitou. Todo o meu povo me rejeitou. Tem que ser um resquício, um restinho que vai ser salvo. Que vai resguardar e resgatar esse povo de Deus, que foi escolhido. Porque eles mesmos não o aceitaram. Então, isso aprova que, como nação, eles não eram realmente convertidos no coração, eles seguiam ordens. Uma vez que veio um outro rei, um outro governante, que não seguia também mais não, aí deixava também. Depois voltava um rei que seguia, aí eles voltavam a seguir. E foi assim subsequentemente. Hein? Então vamos agora pegar em Romanos 10, para a gente entender a conversão. O que ele quis dizer no Romanos 10, porque é importante esse texto de Romanos 10, porque ele pode ser mal interpretado quando ele é interpretado fora da fé, do entendimento da fé. Eu vou ler, porque como vai ser o Romanos 10 inteiro, se a gente, talvez um ler, o outro ler, vai demorar demais. Eu não vou poder acabar ou completar. O que a gente pode imaginar, lendo esse texto, é quando ele fala de Israel, a gente poderia trocar hoje, como a gente vive numa nação que é principalmente católica, né? Que tem os fundamentos, as bases da Igreja Católica, a gente poderia colocar, porque lá ele fala de Israel. Às vezes, de um sentido bom, e às vezes de um sentido ruim. Né? Às vezes porque são eleitos de Deus, e às vezes porque rejeitaram a Deus, a Jesus. Então, isso é exatamente os católicos que eles fazem hoje no Brasil. Eles estão seguindo uma lei. Eles seguem uns preceitos de uma igreja, e não de Deus. Eles, por exemplo, como a gente falava antes, eles rezam a Maria, que isso é completamente idólatra. Então, é exatamente como a gente via no Antigo Testamento, quando eles adoravam ídolos. Entendeu? Ou os ímpios, simplesmente. Ou seitas. Tem tantas seitas que são crentes, como os católicos. Eles creem que Deus existe. Todas essas seitas creem em Deus. Até creem em Jesus. Mas não seguem os preceitos. Então não creem do coração. Eles creem da cabeça e da boca. Porque repitem coisas. E não vem do coração. Então vamos ver aqui. Irmãos, o desejo, Paulo falando, é o apóstolo Paulo. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel, ou o povo, seja do Brasil, seja salvo.
sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Olha como reflete a nossa realidade, hein? Isso há 2000 anos atrás. Ou como o Brasil hoje, ou os católicos, ou vários outros, não entendem, creem, mas não entendem. É a nossa oração que a Miriam estava orando, é essa, é que na verdade as pessoas possam conhecer a Deus, mas não de um jeito abstrato, de um jeito pessoal. Alguém levando o evangelho verdadeiro para eles, poder se converter, é crer do coração e não mais crer de modo genérico. Ó, o desejo do meu coração, a minha oração a Deus é que o povo de Israel, o povo do Brasil, ou esse povo católico, ou esse povo sectário, seja salvo. Sei da dedicação deles. Eu sei que eles são dedicados por Deus, mas sem um entusiasmo, sem entendimento. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, que seria essa doutrina de cada uma dessas religiões, católico, mormons, testemunho de Jeová, ou sei lá, tantas outras, hein? Tentando seguir a lei deles e recusaram a maneira de Deus. Ó, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. A lei foi dada para quê? Para que Cristo possa justificar todo mundo através da lei. E depois, em primeiro lugar, reconhecendo que a lei foi até Cristo. Porque Cristo veio, ele falou, não, agora acabou o fim da lei. Ele não a jogou fora. Mas ele falou, era necessária a lei para vocês saber o que era justo e o que era ruim. Agora, a partir de agora é a graça, porque como vocês não conseguem seguir a lei, eu vou pagar para vocês. Figura aí, não falo nessas palavras, mas é isso. Deus me manda, eu venho me sacrificar por vocês. Aí agora começa a época da graça. Vocês têm que crer. Qual é a sua salvação? É crendo que eu sou filho de Deus, que eu venho para pagar no seu lugar. Esse aqui só crendo, só pela fé. Não uma ordem. Agora não tem mais a ordem. Vocês onde crerem, vocês vão ser prósperos. Não. Vocês onde crerem que eu sou filho de Deus, e vocês vão ter a salvação. Pela fé, e não porque alguém mandou. Isso que é a grande diferença. Um lá era profeta, tinha recebido de Deus, fala, creia. Você crê, você tem que obedecer. Agora não. É uma convicção de fé, é uma confissão de fé. Agora, a confissão de fé, por exemplo, na Igreja Católica, é outra coisa. Quando a gente faz, é tipo uma confissão, hein? Agora, aqui a confissão de fé é confessar o que nosso coração do que nosso coração nos convence. É confessar, aí sim, a minha boca fala, ó Senhor, você é meu Salvador. Eu creio que você é filho de Deus. Mas eu é o Senhor, não eu para alguém. Isso não posso até confessar na frente. Claro, se um homem me pergunta, eu vou confessar. Eu tenho de confessar, não posso me envergonhar. Mas isso não é uma necessidade. A gente vai ler. É uma necessidade pela fé, mas não pela ordenança. Pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada, como resultado tudo o que nele crê é declarado justo. Tudo o que nele crê é declarado justo. Em Jesus Cristo. E não mais assim abstractamente. Vocês têm que crer em Deus. Como está escrito, todos os demônios também creem. E não são salvos. Eles creem que Deus existe. Eles vêm de lá, mas não são salvos. Então,
Agora, através de Jesus Cristo, a gente é salvo. Os demônios não reconhecem a salvação por Jesus Cristo. Eles são rebeldes, eles se rebelaram. Então é como a gente quando a gente se rebela. Não, eu não quero saber de Jesus. Então eu sou igual a um demônio. Eu sei que ele existe, mas eu não quero saber dele. Então eu sou rebelde, aí meu fim é conhecido. Aí que ele fala, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência. É o que a gente leu agora, hein? Antes. Quer dizer, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos, não a alguns, a todos os seus mandamentos da lei. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, aí que ele retoma as mesmas palavras praticamente, não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? Agora Cristo. Isso é uma questão de fé agora, não é mais uma ordem, né? Então não precisa falar, mas espera aí, Cristo ele está no céu. Então tem que ter fé, eu tenho que crer que Cristo é Filho de Deus, pela fé no meu coração, não por uma ordem. Quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para quem vai do outro lado do mar, hein? Aqui ele fala, quem descerá no lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Agora, ele repete, ele fala, essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. A respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se a gente crer em nosso coração que Jesus foi ressuscitado dos mortos por Deus, é que a gente confessa isso quando a gente fala com alguém ou simplesmente para Deus, será salvo, pois crendo de coração, olha a cronologia. Primeiramente, é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então a gente crê, e nossa boca fala que a gente crê, não o contrário, como era antes, hein? Como a gente viu. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Agora não. É pela fé dentro do nosso coração. Às vezes não é muito fácil de entender, mas é importante a gente entender isso. Porque senão a gente continua a ter essa noção que a gente aprendeu. Mas porque tal falou. Tem quantas pessoas que nos falam assim, não, até pessoas que vieram aqui, né? Que falam, não, mas eu fui ensinado assim. É por isso que tem que entender aqui. Que é pela fé que a gente crê no coração, não é alguém que falou. Não é como Moisés que fala, agora vocês vão crer em Deus. Porque eu estou aqui na frente, vocês vão crer em Deus. Vocês não creem em Deus, vocês não vão ser abençoados. É isso que acontecia antes. E tem muitos que querem ainda ter essa posição. Não, vocês têm que crer em Deus, porque assim não adianta. Vocês têm que reconhecer no coração que Jesus é Filho de Deus, é confessar isso para Ele, não para mim. Isso não adianta, a boca tem que confessar, mas não é uma conversão para mim. É uma conversão que a gente tem que fazer para Deus. Eu reconheço, Senhor, que Jesus é teu Filho. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é Deus. É que sem ti eu não sou ninguém, eu não posso nada. É que pela tua graça que eu sou salvo. Eu creio isso profundamente no meu coração. É isso, não é uma coisa, fulano me ensinou, mas a gente não sabe o que está escrito na palavra, a gente não sabe quem é Jesus. Não, isso não salva. Antigamente salvava, porque quando fulano fala, não, você não pode fazer isso, tem que fazer aquele, porque a lei fala. Hoje não é mais assim. Não é a lei que salva.
É a fé. A fé que a gente tem em Jesus. Através dessa fé, a gente automaticamente se torna discípulo, filho de Deus, e a gente tem que seguir os preceitos dele. Porque senão a gente vai, obviamente, crer em outras coisas. O nosso coração vai se desviar. É isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 11, né? Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Em outras traduções tem o verbo confuso. Jamais ninguém será confuso. Então não terá confusão. Ele sempre terá essa convicção. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Uma vez, não há diferença entre cristãos que creem em Jesus e, por exemplo, católico. Bastam ele crer do coração. Aí não há mais diferença. Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, que o chamam, né? Que fazem um apelo a ele. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor Jesus, hein? Aqui. E não, aí eu coloquei entre parênteses, e não o nome da Virgem, por exemplo. Porque tem muitos que invocam o nome da, sei lá, não conhecem essas rezas. Mas de ouvir assim, às vezes, Maria, sei lá o quê, roga por nós, sei lá o quê. Então a gente pede, a gente não, as pessoas pedem a Maria para interceder, invocar a Jesus para a gente, ou para si. E aqui está escrito, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, e não de uma mortal, ou de um papa, sei lá, ou de um santo, que eles chamam de santo, todo mundo é santo, quando a gente crê em Cristo. Não é de São sei lá o quê, que ele não tem poder nenhum. Será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? No Senhor, hein? Sempre no Senhor. E como creram nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? Olha como é importante a gente estar reunido aqui. Como poderão invocar o nome do Senhor e crer nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E isso é o dever, não só meu, é o dever de todos os cristãos. Essa que está escrita aqui. Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? A gente vai ver que ele não está denominando alguém específico para ir levar a palavra. Mas ele fala, e como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras diz, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Isso aqui está em Isaías 52. É qualquer um, é todo mundo. Ele não está falando, é o pé de tal, os pés de tal que estão. Não, dos mensageiros que trazem as boas novas. Boas novas é sempre o Evangelho, hein? A palavra de Jesus. A mensagem de Jesus. Nem todos, porém, aceitam as boas novas quando a gente fala. Você vai evangelizar, ou você fala de Jesus, evangelização. Nem todos aceitam a mensagem. Né? É isso Isaías falou também no capítulo 53, ele começa assim, quem ouviu a nossa mensagem? Ele vai falar aqui. Nem todos aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías diz, Senhor, essa aqui está no início do capítulo 53, quem creu em nossa mensagem, portanto, a fé vem da palavra, vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas, o Evangelho, hein? A mensagem, a respeito de Cristo, unicamente. Mas eu pergunto, o povo, aqui está escrito Israel, o povo católico, o povo do Brasil, o povo de tal crença, ouviu de fato a mensagem?
se eles ouviram. Qual o católico hoje que não ouviu falar da palavra, do Evangelho, que não ouviu? Peraí, na palavra está escrito assim. Vocês estão seguindo essas coisas, vocês estão idolatrando isso. Será que tem alguém que não ouviu? Porque já, aqui está escrito que todos já ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. E as suas palavras alcançaram os confins do mundo. Tem pessoas que falam aqui, porque está escrito na palavra, até que a palavra seja anunciada até os confins do mundo, Jesus não voltará. Só que ele nunca voltará. Por quê? Se for isso. Não, estou falando, se for nesse sentido que a gente interpreta, ele nunca, porque tem sempre gente nova nascendo nos confins do mundo que ainda não ouviram uma palavra. Não é? É verdade. Então, tem gente morrendo, mas tem gente nascendo que não ouviram. Então, a gente não pode interpretar isso e falar, não, mas tem pessoas que falam, não, mas Jesus não vai vir, porque tem muita gente ainda a evangelizar. Você já ouviu isso, hein? Já ouvi. Então, só que na palavra, aqui, nesse tempo de Paulo, já está escrito aqui na palavra, não sou eu que falo. Sua mensagem chegou a toda a terra. Falando da mensagem, vou começar de novo no 18. Mas eu pergunto o povo de Israel, ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Pronto. Então agora quem nasce que não ouviu, vai ser salvo, porque os pais já são cristãos. É como vocês. A Maria Alice, ela não ouviu a palavra ainda. Ela não se batizou ainda. Mas vocês ouviram e vocês estão abençoando ela. Amém. Ela está salva por vocês, por causa de vocês, da sua fé. Entendeu? Porque ela faz parte, ela é uma carne só. Volto a perguntar. Será que o povo de Israel entendeu? Será que esse povo por aqui entendeu? Se eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou como ousadia. O que ele está falando? Esse povo insensato somos nós. Esses gentios que não são, eu pelo menos nunca fui católico, visto pela Igreja Católica como um insensato, como um ímpio, Perseguido. Então é isso, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, somos nós hoje. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos, que para esses todos são vistos como insensatos. Por isso que é loucura, a gente é louco. Está escrito que quem crê em Deus precisa ser louco. Porque se a gente não é louco para crer e ter um entendimento de Deus, é que a gente é visto como louco. É verdade. No mundo. Porque não é racional. Porque não é racional. A gente precisa ser louco. Porque se a gente quer ser racional, a gente segue as coisas do mundo. Ah, não, porque isso aqui é comprovável. Ah, mas um mais um é... Não é mais a fé. Não é mais o coração que manda. É a cabeça. Aí a gente volta sob a lei. Não é mais... A gente não acredita mais em Cristo. Foi Deus na terra. E mais tarde, no versículo 20. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadias. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Isso ele está falando de todos aqueles que não eram os fariseus, que justamente sempre falavam, como seria hoje, de novo, todos esses religiosos, hein, que têm uma aparência de religiosidade. Ah, não, eu sou de Deus, eu encontrei Deus, vocês não. Mas ele fala que o contrário. Todos que falavam que eles tinham me encontrado, não tinham.
Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Que não veio de um negócio, de um lar, ou de uma igreja crente, que cria em Deus, que não teve esse ensinamento. A respeito dos católicos, porém, diz, ou de Israel, não estou falando mal dos católicos, né? Tem que entender. Mas é porque a gente é enturmada assim, dessa religião. O dia todo abri meus braços para eles, que ele fala, mas foram desobedientes e rebeldes. Fala para um. Já tem uns que vieram, eu vivo a minha vida inteira, a gente vive vendo gente recusando realmente de crer pelo coração, mas de continuar a crer pela lei, não pelo ensinamento, e não pela palavra. A palavra pede crer pela fé, de crer que somente Jesus salva. Não, mas continuar a crer, não, mas a Virgem, a Imaculada, sei lá o quê, mas o São Jorge, sei lá que tantas santos tem um por dia, não, praticamente. Então que vai rogar por nós. Isso é uma desobediência tremenda. É por isso que ele fala, eu me revelei a todos aqueles que não estavam fingindo, falando de mim, crer em mim. O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então, aqui acabo essa explicação que eu queria trazer, essa recolocação que eu queria trazer da conversão em relação à Bíblia, porque quem é o religioso que não fala que é convertido? Eles todos falam que são de Cristo até. Entendeu? Só que não são. E isso, à luz da palavra, agora a gente pode entender o porquê não são. Porque eles não creem no coração, eles creem de boca. Mas eles não seguem os preceitos, eles não querem largar a idolatria, como a gente viu no Antigo Testamento. Eles se fazem de todos esses ensinamentos, desses santos, dessas coisas, eles vão adorando isso, eles vão orando para eles. É por isso que eles não são de verdade convertidos. A confissão de fé que eles têm é uma confissão de fé de boca, e não de coração. É um ritual, né? Não é uma coisa que eles creem de verdade. Não, Cristo é meu Salvador. Porque é só Cristo. Não precisa de acessório, não precisa de virgem, não precisa de tal, não. É Cristo. É isso Cristo. Ele fala, que ele provocou ciúme. Provocarei seu ciúme por meio de um povo. Então, realmente Deus não está se agradando com isso. Ele está ciumento. O ciúme de Deus, ele vai colocar em cima de um povo que somos nós, que somos os cristãos hoje, os verdadeiros. Não que a gente seja melhor, mas a gente é seguidor de Jesus de verdade, de coração e não de boca, não fazendo rituais. É isso que a gente tem que entender. Espero que o Espírito Santo também consegue agora completar o que eu não consegui completar, que a gente tenha esse entendimento uma vez para toda, que é realmente através do nosso coração e não através só de palavras que salva. Que essas coisas, vem aqui, você vai agora repetir essa coisa, como eu mesmo muitas vezes fiz com várias pessoas, até com vocês, mas sem ter essa noção de que talvez fazendo isso a gente está incitando a ter uma coisa mental e não de coração. Através de outros exemplos, o Senhor me colocou no coração, mas vai vendo na minha palavra como está realmente a coisa, e você vai entender. É bom declarar, fazer a confissão de fé, a gente tem que fazê-la,
Mas não é necessário na frente de um homem. Não é uma obrigação, tem que Não. ser, é igual é do coração, né? Exatamente. Não é porque você não se declarou na minha frente, ou você não falou na minha frente, que de repente Deus não vai mudar as suas vidas. E não é porque o Elias ou a Miriam ou qualquer um não se declara na minha frente, que ele não crê no coração. Tudo sai. Uma vez que ele recebe o entendimento, é uma vez que o Espírito Santo dá essa convicção. E não, porque está escrito que ele não envergonha, que ele não é confusão. Então, uma vez que ele dá convicção, não, eu sei, eu creio que Jesus é Filho de Deus, é que ele veio para me salvar. Então, essa que eu creio no meu coração, mas eu não preciso. Você precisa, eu sou juízo, ele precisa falar isso para mim, para eu poder falar, agora sim. Você falou, está falado. Até você falar, não tem condição você ser salvo. Não é assim, não. Então, muito obrigado, Senhor. Eu te peço, através do teu Espírito,